Olá, irmãs e irmãos. Estamos aqui com mais uma aula da nossa escola dominical, a, a Igreja Presbiteriana Independente de Osasco. Grande satisfação poder voltar a falar com todos, né? A aula hoje é a de número 9. Nós continuamos estudando a revista Palavra Viva. Essa revista, ela é uma adaptação do livro de William Hendricks, e ele faz comentários do livro de João no Novo Testamento. O tema da aula de hoje é um tema, de certa forma, espinhoso para ser tocado, né? Fala de pecado no meio do povo de Deus, ou seja, pecado dentro da igreja. Para os irmãos acompanharem, no domingo passado, a aula de número 9 foi uma aula que foi ministrada pelo professor Josival, e o tema é o bom pastor. Os irmãos que não assistiram essa aula, ela continua na plataforma da igreja e os irmãos podem assistir. Para o próximo domingo, a aula é o caminho, a verdade e a vida. Então, vamos acompanhar. Aqui nós temos uma sugestão de leitura que é indicada para a aula de hoje. Eu sugiro aos irmãos que deem uma paradinha no vídeo aí e leiam essas passagens bíblicas. Vai ajudar no entendimento da lição e na interação com o tema. E aqui temos o tema da aula de hoje, a, a indicação do traidor, ou seja, o pecado no meio do povo de Deus. Antes de começar a aula com uma oração, Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por este momento de estarmos aqui, Senhor, ministrando a tua palavra, Senhor. Que tu esteja conosco, nos inspire, Pai, e que tu abençoe também, Pai, cada uma das pessoas, dos irmãos que vierem assistir este vídeo, Senhor. Que tu nos inspire, abra as nossas mentes, os nossos corações para assimilar, entender a tua palavra, Senhor, e para que possamos colocá-la em prática, ó Pai. Senhor, se conosco, dá-nos entendimento, Pai, e que esta aula seja do teu agrado, que ela seja para a honra e glória da tua palavra e do teu nome. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, aqui uma pequena introdução aqui da aula, a indicação do traidor. Então, isso não é um tema bem conhecido dentro da igreja. Estamos falando de Judas, né? Naquela ocasião que Jesus, prestes a Jesus ser crucificado. Ok, vamos ver o que nós vamos aprender com essa aula de hoje. Quem era Judas Iscariotes? Nós sabemos que Judas era um dos 12 discípulos de Jesus. E ele cometeu o gravíssimo pecado de trair Jesus. Nós vamos ver também que, na história da igreja, outros personagens bíblicos mancharam a sua biografia, digamos assim, a sua história. Eles ficaram marcados por pecados que cometeram, né? Entre eles, nós vamos ver que tem o Abraão. Qual foi o pecado de Abraão? Abraão, ele, todos nós, e a igreja, de um modo geral, chama que Abraão é o pai da fé.
E qual foi o pecado de Abraão? Ele não acreditou na promessa de Deus de que a sua esposa, a Sara, mesmo ela sendo estéril e já de idade, ela, eles dois, Abraão e ela, teriam um filho. E Abraão e Sara deixaram de acreditar por algum momento nessa promessa de Deus, e Abraão teve um filho com a escrava. Moisés também, outro personagem importante. Qual foi o pecado de Moisés? Moisés, ele, quando ele conduzia o povo pelo deserto, é, um certo momento que Deus mandou que ele falasse com a pedra, e a pedra ia jorrar água. Em uma outra ocasião, Deus tinha dito para ele bater com o cajado na pedra e a pedra sairia água. Nessa outra passagem, em Meribá, Deus falou para Moisés que ele falasse com a pedra e a pedra ia jorrar água. Mas Moisés estava incomodado com a situação que o povo estava cobrando ele, e em um momento de fúria, ele bateu 2 vezes com o cajado na pedra e saiu muita água. Então Deus ficou ofendido porque ele entendeu que Moisés não honrou a palavra de Deus. E por isso Moisés, como todo o seu povo, naquele momento não entraram na terra prometida. Outro personagem bíblico também que ficou marcado pela sua falha foi Davi. Na história de Davi, é muito conhecido que ele cometeu adultério com a mulher de um soldado. Depois que ele ficou sabendo que a mulher estava grávida, ele providenciou para que o soldado morresse em batalha. Então, esse é o que tornou Davi conhecido como pecador, o grande pecado de Davi. Também temos na história de Pedro. Pedro era o discípulo mais fervoroso de Jesus. E qual foi o pecado de Pedro? A história é aquele que negou Cristo por 3 vezes. E nós vamos ver também, nós vamos estudar vamos aprender durante a aula, que Cristo, apesar de tudo isso que acontece, Cristo sempre houve pecado na igreja, mas Cristo sempre esteve no controle. Nós, por isso, nós precisamos ter maturidade para lidar com as quedas dos irmãos, pois todos nós somos sujeitos, precisamos estar fortalecidos na fé, mas estamos sujeitos a fraqueza, estamos sujeitos a cair. A tradição de Judas, vamos ver o que ela nos ensina, a realidade do pecado. Judas é um caso, digamos assim, muito forte, né? Porque Judas esteve com o grande mestre, esteve com Jesus. Foi um dos escolhidos, um dos 12 para estar com Jesus. Então, esse é o caso que chama mais atenção dentro da igreja. E, digamos assim, é um caso de queda definitiva. Mas o que nós queremos enfatizar é que Cristo está no controle, mesmo nessas situações, mesmo no caso de Judas. Cristo sabia de tudo. Isso era um plano de Deus e nós vamos verificar que tudo isso está para se cumprir as escrituras e estava no plano de Deus, e Jesus tinha pleno entendimento e pleno controle do que estava acontecendo. Então vamos seguir. Um traidor entre nós. O pecado no meio do povo de Deus. Como que isso aconteceu? Em que situação aconteceu? O que nós estamos falando daquela situação quando, logo após a ceia, né?
Jesus reuniu todos os apóstolos e passou a lavar os pés de cada um. Depois que ele tinha lavado os pés, né, tem aquela cena que Pedro, no primeiro momento, não quis aceitar, e quando Jesus insistiu que se ele não aceitasse, ele não era parte dos dele. E Pedro, naquela situação, ele falou, se é assim, não lave só os pés, mas lave as mãos, lave a cabeça, né? Jesus falou que para quem tinha tomado banho, bastava lavar os pés. E Jesus afirmou que os demais estavam limpos, né? Mas não todos, né? Jesus já dava pistas do que acontecia. Então, para seguir, eu vou ler o texto aqui de João, capítulo 13, no versículo de 21 a 30, que é o assunto que vamos meditar durante toda a aula. Vamos lá. Jesus aponta o traidor. Depois de dizer isso, Jesus ficou muito aflito e declarou abertamente aos discípulos: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Um de vocês vai me trair. Então, eles olharam uns para os outros, sem saber de quem estava falando. Ao lado de Jesus estava sentado um deles, a quem Jesus amava. Simão Pedro fez um sinal para ele, disse: pergunte o mestre, pergunte de quem o mestre está falando. Então, aquele discípulo chegou mais perto de Jesus e perguntou: Senhor, quem é ele? E Jesus falou: É aquele a quem eu vou dar um pedaço de pão passado no molho. Respondeu Jesus. Em seguida, pegou um pedaço de pão, passou no molho e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E assim que Judas recebeu o pão, Satanás entrou nele. Então Jesus disse a Judas: O que você vai fazer, faça logo. Nenhum dos que estavam à mesa entendeu porque Jesus disse isso. Como era Judas que tomava conta da bolsa de dinheiro, alguns pensaram que Jesus tinha mandado que ele comprasse alguma coisa para a festa ou desse alguma ajuda aos pobres. Judas recebeu o pão e saiu logo. Era noite. Então, irmãos, esta é a situação. Jesus, depois da refeição, lavou os pés dos discípulos, como a gente já tinha falado, e começou a dar pistas, né, do que ia acontecer. E no verso 18, ele fala o seguinte: Não estou falando de vocês todos. Eu conheço aqueles que escolhi, pois tem que se cumprir o que as Escrituras Sagradas dizem. Aquele que toma refeições comigo se virou contra mim. Digo isso a vocês agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam que eu sou quem sou. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem receber aquele que eu enviar, estará também me recebendo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então, Jesus dá pistas que ele vai sofrer, vai morrer, e ele dá pistas de quem vai o entregar. Jesus está, de certa forma, angustiado, né? Depois dele falar assim, de modo indireto, dando pistas, fazendo com que as pessoas se reflitam, aí ele vem e fala claramente, lá no verso 21.
Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Um de vocês vai me trair. Você imagina, irmãos, de um grupo lá de 12 pessoas muito unidas, muito, digamos assim, muito próximas, e de repente vem uma afirmação dessa, né? Embora mesmo Jesus dando aquelas pistas anterior, a impressão é que os apóstolos não estavam dando tanta importância para aquilo, até porque Jesus fala por meio de parábolas, ele nem sempre fala direto. Aqui no verso 21 ele fala muito claramente, assim, de forma angustiada. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Um de vocês 12. E aí, os apóstolos ficam atônitos naquele momento. E quem seria o traidor? Um de nós? Acho que eles ficam pensando entre eles. Será que ele está pensando que sou eu? É possível que entre nós, entre alguns irmãos que estejam assistindo esse vídeo, já tenha ocorrido situações de determinado grupo aconteçam de algum cometer um ato falho, ou até um ato de má fé, e de maneira sorrateira, e de repente vem aquilo, alguém de nós está fazendo isso, porque só aquelas pessoas do grupo, e fica aquela olhando para o outro, que, poxa, quem está pensando que sou eu? Você imagina que entre os 12, né? E fica um perguntando, ou pensando quem seria, será eu, quem é aquele, né? E a palavra de Jesus é bem clara, de vocês, porque traidor, um de vocês. Afinal de contas, ele falou o nome traidor. Quem é que é traidor? Traidor é alguém próximo. Um inimigo declarado é um inimigo. Ele não é traidor. Você sabe que ele não está aí para ajudar ninguém. Mas um traidor é alguém que faz parte, é alguém que está unido, é alguém que deixa de cumprir algo combinado, alguém que trabalha contrário, de maneira sorrateira, ao interesse do grupo. Isso que significa ser traidor. E quem seria o traidor? Jesus disse, é um de vocês. Jesus não mente, né? Se ele está falando, então um de vocês. Quem é vocês? Nós, um de nós, 12. Ali fica aquele clima, né? O clima de espanto. Um dos nossos traindo o grande mestre. E aí, Simão Pedro, né, o versículo não fala claramente, que é o João, né? Mas pelos historiadores, João, que estava mais próximo de Jesus, estava inclinado do lado, Simão Pedro faz sinal para João. Pergunta ao mestre de quem que ele está falando. E João imediatamente faz a pergunta: quem é, Senhor? E ele responde, meu filho, responde de maneira direta. Jesus responde: aquele a quem eu der o pão molhado, o bocado molhado. E em seguida dá para Judas. É possível que, naquele momento, o, o apóstolo João tenha entendido que o Judas seria o traidor, diante da resposta que Jesus deu e do gesto que fez, de dar o pão molhado. E, mas os demais possivelmente não entenderam nada, né? Foi uma situação, quer dizer, muito rápida, né? Ele dá lá, faz o gesto, e não deu tempo de João também explicar nada para ninguém. E logo em seguida o que Jesus fala para Judas? O que fazes, faz depressa. O que você está fazendo, faz logo. Jesus sabia de tudo, né? Jesus diz que ele sabe quem, ele escolheu os 12, ele conhece, sabe quem é cada um, né? Então, isso significa que Jesus sabia de tudo, né? Tinha
tudo que Judas achava que estava tramando era o conhecimento de Jesus. Então, o que que possivelmente Judas, nesse momento, ele achou que tinha sido desmascarado. E ele precisava agir depressa, realmente, para que o plano dele fosse concretizado. Então, Jesus falou que faz depressa. E ele sabia imediatamente. Se o João entendeu isso, porque João tinha perguntado, Jesus disse, mas possivelmente ele não entendeu que Jesus saía para colocar em prática o plano dele. Então, ficou naquela, Judas saiu para pôr o plano em prática, mas acontece que Judas era o tesoureiro do grupo, ou seja, ele que carregava o dinheiro, carregava a bolsa de dinheiro, né? E Jesus certamente costumava mandar ele comprar as coisas, né? Doar para alguém, ajudar um pobre. E é o que eles ficaram imaginando, que naquele momento Jesus poderia ter mandado comprar alguma coisa para a festa de Páscoa que estava em vias de acontecer, né? Era bem próximo, né? Era a véspera, né? Imaginavam que era isso. Então, embora Judas já sabia que tinha sido desmascarado, mas os apóstolos, pelo menos a grande maioria, não sabiam o que estava acontecendo, nem sabiam, tinham certeza, não tinham conhecimento que Judas era o traidor de quem Jesus falava. E aí fica aquela grande dúvida, do traidor, né? Aquele clima. O traidor. Onde está o traidor? Isso para com o grupo, o traidor, né? Quem é o traidor? O traidor é alguém que está junto, né? Alguém que está lá. Jesus fala que alguém que come comigo, né? Alguém que senta na mesa, e ali ele deixou bem claro aí, que alguém que ele deu aquele bocado lá, que ele deu pão molhado. Isso tem uma simbologia em cima disso, né? Representa alguém próximo, não é uma certa intimidade. Ou seja, essa pessoa tão próxima é alguém que come comigo e alguém que está me traindo. Então, mas no início ele dá uma resposta genérica. Jesus, embora ele diz que tem um traidor ali, fica bem claro que isso está acontecendo, eles tinham plena certeza, os apóstolos agora sabiam disso também, que havia um traidor entre eles, mas a resposta genérica de Jesus sobre quem seria o traidor, ele possibilita que cada um dos que estão ali, os apóstolos, se autoexaminem, né? Façam um exame de consciência, o que eu fiz, né? Certamente, cada um sabia que não era aquilo, quem não era, tinha certeza que não era, mas eles imaginavam que os demais 11 poderiam pensar que era ele, né? Cada um fazia aquele autoexame. Então, será que estão pensando que sou eu? O mestre sabe quem é, ele sabe que eu não sou eu, mas os outros que não sabem podem pensar. Fica aquela coisa. E isso também é uma oportunidade para que a pessoa que está ocupada de tudo isso, ele volte atrás, né? Para que ele dá essa oportunidade de autoexame? Ele não chega lá e fala, você. Primeiro porque era um plano de Deus que isso acontecesse e Jesus não impedia, embora ele tivesse pleno controle da situação, mas como ele fala em diversas passagens, ele não estava para cumprir a vontade dele, estava para cumprir a vontade do Pai. E aí, alguém próximo, quem é traidor, é alguém próximo, era um dos 12. Realmente, o clima de tensão. E aí, como eu acabei de
mencionar, essas respostas de Jesus eram o que dá oportunidade para cada um se autoexaminar e, se for o caso, o próprio culpado procurar se redimir, pedir perdão, voltar atrás, abortar o plano e voltar atrás. O que as respostas genéricas também de Jesus, ela enfatiza, né, o caráter da pessoa, né? O que é um traidor? Um traidor é alguém que age sorrateiramente, alguém que faz coisas escusas, né? Ou seja, ele vai se tornar um inimigo, mas ele se aproveita da situação de amizade, de intimidade, para lograr proveito para si e para os outros, né? Isso é o que enfatiza o caráter de uma pessoa que age nessas formas, ou seja, o caráter de Judas aí na situação. Ou seja, alguém que se tornou íntimo, né? Comeu comigo, comeu no meu prato, levantou contra mim o calcanhar. Jesus, de forma genérica, falando assim de maneira suave, ele aborda o caráter daquela pessoa que age dessa forma. Mas Jesus não fica, digamos assim, satisfeito com essa situação. Ele demonstra sofrimento. Quando ele, lá no verso 21, quando ele afirma que é um traidor, ele está angustiado. Ele está em situação de angústia. Tem um traidor entre nós. Então, ele sofre com essa situação, que é um grupo fechado, um grupo de 12, quem seguia, cada um tinha uma função naquele grupo, mas um dos 12 o traiu. Embora fosse o plano e ele soubesse de tudo que ia acontecer, mas ele está aflito com aquela situação, ele está sofrendo com aquilo. E o que está claro é que Jesus não foi pego de surpresa. Então, na nossa vida, quando situações, digamos assim, análogas, situações de alguma semelhança, na maioria das vezes, é surpreendido. Jesus conhecia tudo, sabia tudo que estava se passando. Na, na aula passada, que o professor Josival falou pelo bom pastor, é bem claro e bem, por que Jesus passou por tudo isso, né? O bom pastor é aquele que dá vida pelas ovelhas. E ele veio a esse mundo para passar por isso. Então, ele sabia de tudo e não fez nada porque ele não estava aí para cumprir a vontade dele. Então, ele tinha pleno controle de cada situação, da situação, de cada ato que estava fazendo. E quando ele falou para Judas, vá e faça o que você está fazendo, tem que fazer, faça depressa, acabe logo com isso, demonstrou mais uma vez que ele sabia o que estava acontecendo. E o traidor? A pessoa que comete o erro, comete o ato, apesar de, embora Deus esteja na situação, Cristo esteja na situação, ou seja, tenha o controle de toda a situação, o pecado cometido pelo pecador e o pecador, ele é responsável pelos seus atos. Então, Deus nos dá livre arbítrio para agir como quisermos. Nós temos nós pleno controle da nossa situação, podemos fazer aquilo que nós bem entendemos. E Deus sabe tudo disso. E Ele deixa a
O nosso encargo cada isso. Ele tem o controle. Se ele quisesse nos impedir, ele nos impedia. Mas por isso que ele nos deu no livre-arbítrio, desde de Adão e Eva, lá no paraíso. Mas nós somos os responsáveis pelos nossos atos. E o pecado no meio do povo, isso se repete ao longo da igreja. Talvez o caso de Judas tenha ficado para nos dar exemplos. São fatos que se repetem todo dia, na igreja, fora da igreja, no trabalho. E não estou falando só de traição, estou falando também dos casos, digamos assim, marcantes. Isso são uns casos extremos, né? Mas o fato se repete ao longo da história. O povo de Deus, na história da Bíblia. E nós vivemos isso no dia a dia dentro das nossas igrejas. Como exemplo, nós vemos lá em segunda carta de Timóteo 2,17, Paulo reclama de Himeneu e Fileto. Himeneu e Fileto eram pessoas que sempre trabalharam com Paulo e aprenderam com ele. E Paulo fala que eles desviaram da palavra, estavam pregando coisa diferente do que ele ensinou, do que foi que Jesus ensinou. Então, ele menciona, Paulo, que Himeneu e Fileto se afastaram da igreja. Fala também de Alexandre, 2 Timóteo 4,14. E Alexandre foi, assim, muito duro, resistiu duramente às palavras de Paulo. E Paulo diz que Alexandre ele fez muito mal. E seguindo, nós temos lá João, lá na primeira carta de João, 2,19. Então fala daquelas pessoas que saíram da igreja. E ele fala com um tom digamos assim, de normalidade. O que João diz? Ele diz que os que saíram do nosso meio saíram porque não eram nossos. Se eles fossem dos nossos, não teriam saído. Jesus também fala lá em Mateus, ele diz que o joio cresce no meio do trigo. É uma passagem muito conhecida de todos nós. Isso, irmãos, para que a gente entenda, né? Porque esses problemas que nós vivemos, qualquer um já passou por situações de pessoas que se afastam, pessoas que cometem atos falhos, pessoas que são, às vezes, na igreja, até lideranças, e a gente fica, quando isso acontece, a igreja, de um modo geral, fica chocada, né? Que até comum, né? Porque não pode ser muito, não pode ser visto com normalidade, mas precisa ser visto com maturidade, porque como estamos vendo, é algo recorrente e, como está escrito, Jesus falou lá em Mateus 13, que o joio cresce no meio do trigo. Então, nós vamos conviver com isso. E o que é importante saber? É importante saber que Jesus está no controle de tudo. E, e por que é importante saber que Jesus está no controle de tudo? Vamos nos fazer essa pergunta. Resposta nós teríamos para ele. Por que é importante saber que Jesus está no controle de tudo? Jesus é a nossa base, precisa ser a nossa base.
Então, nós temos que recorrer a Cristo, precisamos nos recorrer a Cristo, pedir bênção, força, para que Ele nos fortaleça a cada dia mais, para evitarmos que caiam nessas tentações, nessas as fraquezas nos derrubem. E nós precisamos ter muita maturidade para com os irmãos que acontecem, ou que incorrem nessas falhas, mesmo naquelas falhas, os casos definitivos, que as pessoas se afastam da igreja e não voltam mais. Então, nós não podemos aceitar isso com normalidade, mas nós temos que dar força para esses irmãos. Temos que nos sustentarmos uns aos outros. E quando acontecer falhas desse tipo, nós precisamos ter maturidade para encarar cada situação. E aí, o fato de Jesus estar, tá, tem um erro aí de português, não está? O fato de Jesus estar no controle elimina a responsabilidade humana pelo pecado? Não, como eu falei, nós somos responsáveis pelos nossos atos. Então, Jesus é a nossa fortaleza. Os atos acontecem na medida que nós nos afastamos de Cristo. Nós somos responsáveis pelos pecados, precisamos arrepender das falhas que cometemos, pedir perdão a Deus, pedir perdão aos irmãos e retomarmos nossa caminhada. Jesus tem uma bondade infinita, Deus, para nos perdoar quando nós realmente reconhecemos as nossas falhas e queremos retomar na caminhada com Cristo. Por isso que Ele veio para morrer por nós. Mas nós temos que ter plena certeza, plena ciência que nós somos responsáveis por tudo que fizermos. O que o fato de Jesus estar no controle nos diz sobre sua morte na cruz? Aqui eu volto à aula do professor Joseval, o bom pastor. Recomendo que quem não assistiu essa aula, que acesse lá o YouTube e veja. Ela vai responder essa pergunta. Jesus é o bom pastor. O bom pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. Jesus sabe de tudo. Você imagina o que se faz? Quando eu vou fazer uma analogia aqui com uma criança, você quem tem uma criança ou já teve um bebezinho, quando ele não sabe o que está fazendo, a gente fica correndo, evita que ele caia, que ele faça qualquer coisa, mas ele não toma, digamos assim, ele não fica maduro enquanto ele não conhece o efeito de cada uma daquela coisa. Então, Jesus, ele nos deu entendimento. Nós temos entendimento, sabemos o que é certo, sabemos o que é errado, então ele tem o controle de tudo isso. Então, ele veio, ele morreu na cruz por nós, para que pudéssemos ser salvos. Ele, quando nós pecamos, não há condenação pelo nosso pecado, porque Jesus já foi condenado por eles. Mas Jesus morreu por nós. Então, Jesus está no controle e ele morreu na cruz. Pois é, ele morreu na cruz por nós, pelos nossos pecados. Então, ele é o bom pastor que morreu por as ovelhas. E aí, irmãos, para concluir, nessa vida, nós temos sempre que lidar com o pecado. Jesus veio a este mundo e lidou com. Ele não pecou, mas ele veio para ser condenado pelos nossos pecados. Então, aqui, nós não temos como fugir do pecado. Não tem pecadinho, não tem pecadão, é pecado. Então, nós estamos convivendo com ele todos os dias. Nós pecamos, quem está nossa volta vai pecar. E quem está dirigindo a igreja, os membros da igreja,
os dirigentes, eles são todos humanos. Então, não adianta nos escandalizarmos com o que acontece. É evidente que nós não podemos aceitar como uma normalidade, como uma coisa que deve acontecer. Não. O pecado, ele deve ser abominado, mas nós temos que encarar tudo isso com muita maturidade. Como eu falei, nós temos que lutar contra, abominar e lutar contra. E nos ajudar mutuamente em nossas fraquezas. Aquela formiga, a formiga ela está sozinha, é um ser muito frágil, mas quando ela faz uma corrente, ela alimenta e se torna forte. É isso que nós temos que fazer, nos sustentarmos uns aos outros. E aí, quando que nós vamos estar definitivamente livres do pecado? Somente quando estivermos na glória com Cristo. Não é neste mundo, nesta vida. Nesta vida nós temos que conviver com Ele e nos proteger dele também, nos protegermos mutuamente. Com a aplicação, irmãos, eu sugiro que façamos uma autoanálise, confessemos a Deus os nossos pecados. Isso precisa ser uma tarefa recorrente. Cada dia nós lidamos com situações cada vez diferentes. Então, a gente precisa estar, como é que se diz, se revigorando todo dia, pedindo força a Deus, auxiliando os irmãos, a família, os irmãos na fé, os irmãos no trabalho. Devemos nos manter abertos para dar força a quem precisar. Nós precisamos nos fortalecer em Deus e procurar apoiar quem está do nosso lado. Todas as pessoas precisam de apoio espiritual, mesmo que elas não saibam disso. Mas todos precisam. E nós precisamos, como cristãos, nós precisamos nos colocarmos a serviço de Deus e levar a mensagem de Deus a essas pessoas, para que elas também possam vir conhecer a palavra de Deus. Então, irmãos, é isso que nós tínhamos para a aula de hoje. Aquelas pessoas que não conhecem ainda a primeira igreja presbiteriana de Osasco, está aqui, nós temos aqui o endereço, as mídias sociais, do YouTube, tem o site. Quando puder, façam-nos uma visita. Nós ficamos lá no bairro do Presidente Altino, em Osasco, e todos serão bem-vindos. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, uma boa semana, e que Deus nos abençoe, a nós todos. Um abraço.